Olá a todos, bem-vindos à minha casa de volta para mais um episódio deste podcast. Hoje quero falar-vos de o lar como o último reduto. Estas parecem ser umas palavras muito pesadas, mas eu prefiro que se troque o peso que se dá às coisas pela importância que se dá às coisas. Nós, quando damos peso demasiado às coisas, acabamos por ficar estagnados na ação, acabamos por sentirmos tão pequeninos que ficamos ansiosos, ficamos a lidar mal com a situação. Eu prefiro escolhermos as coisas que realmente têm importância, dar-lhes importância, é centrar-nos na vida. A vida não fica pesada, ficamos centrado no que é importante na nossa vida. E aqui o último reduto pode ser entendido de duas formas. Uma como o ninho, aquilo para onde vamos todos os dias e de onde saímos todos os dias e que nos acolhe e que nos dá conforto, que nos dá força. Aquele ninho que nos abraça todos os dias com todas as pessoas que nós escolhemos ou fomos escolhidos para viverem nesta casa, em família, o mais próximo possível. E é isso que eu chamo lar. Só por curiosidade, hoje em dia a média com que saímos da casa dos nossos pais anda nos 25 anos e qualquer coisa. E se formos para o caso só português, andamos nos 30 anos. Isto é dramático. Claro que as razões para que isto aconteça são variadas e eu não vou alongar-me aqui, mas aquela frase que é agora é a minha vez está a acontecer tarde demais, está a acontecer com um delay muito grande, com causas que muitas vezes não têm nada a ver mesmo com o nosso desejo. Depois podemos olhar para o último reduto como aquela barreira, aquela fortaleza, aquilo onde nós nos escondemos, aquilo onde nós ficamos na nossa solitude, muitas vezes, onde nós queremos estar, mas pela razão errada às vezes também, que é não deixar o mundo lá fora entrar dentro do nosso lar. Este último reduto como barreira, como opacidade, como uma não transparência para tudo o que se passa lá fora, quer na comunicação do nosso lar, na partilha com outros lares, quer no que os outros lares e a sociedade pode partilhar connosco, é que é a parte menos positiva que eu vejo da palavra último reduto. No entanto, o que eu sinto, e se calhar vocês também, é que nós andamos intermitentes entre isto. Ou somos um lar aberto ou somos um lar fechado. Mas o que eu queria aqui fazer o convite era pensarem onde é que vocês estão a colocar mais energia. Num lar que é aberto, que é um ninho, que nos dá força para sairmos todos os dias com vontade de conquistar o mundo, ou um lar que se retrai, que fica muito mais fechado para o exterior. É que os nossos filhos também notam esta opção dos pais. É que o que muitas das vezes acontece é os nossos filhos acharem que o futuro está lá fora, que lá fora é que está a aventura e que cá dentro está o passado, está as regras que não mudam, está a não partilha, lá está. E isso também não é bom. Nós queremos que eles aqui se venham a fortalecer, mas também no sentido de aprender novas coisas, trazer novos assuntos. Quando o fecho de cada dia, lá está, o regresso a casa. Quando fecha o dia à hora de jantar, com assuntos novos, com discussões empolgantes, em que eles veem, eu aqui aprendo muito, lá fora também, mas estou a falar aqui, o meu futuro vai passar por este lar e por o que se passa lá fora. E não, de certa forma, negarem-se aqui nesta fortaleza. Mas uma coisa que eu queria acrescentar e que me queria demorar dentro do lar, que pode ter, claro, aqui muitos ingredientes, é a confiança. Nós, num lugar
de intimidade física, tem que acontecer o caminho para a confiança. E isto não é óbvio, não é um dado adquirido. Muitas das famílias vivem anos a fio, com filhos a aparecerem, várias idades, às vezes divórcio com os meus, os teus e os nossos, todas estas dinâmicas se alterarem, mas a não conseguirem que seja um lugar onde haja confiança. E um lugar onde haja confiança é claramente onde eu sinto que possa dizer quem sou e possa querer ser também aquilo que eu desejo ser. Porque toda a gente me apoia, tenho confiança nesta rede de intimidade, desta família próxima, e onde eu, tendo os meus problemas, sei que tenho pessoas que me vão entender, que me vão dar espaço, que me vão dar a oportunidade de hoje não querer falar sobre isso. Esperam por mim para falar sobre isso daqui a 2 dias, quando eu já me sinto melhor. Ou tão somente como começar a comer porcaria, a ver um filme que não lembra o diabo, estar no que dizemos estar na merda, né? Toda a gente usa esta expressão, mas estamos na merda juntos. E estamos ali só a ganhar confiança, só a dizer quando chegar a tua altura de falares, desabafares, pedires ajuda, eu estou aqui. E se essa altura nunca chegar, pelo menos eu estive lá ao teu lado para tu ganhares forças para lidar com isso sozinho. Esta confiança que acontece no lar não é óbvia e é preciso apostar nela e trabalhar-se. E confiança e intimidade não é a mesma coisa. Intimidade não é ir para a casa de banho porta aberta. A intimidade é outra coisa muito mais desafiante também. Agora imaginem nestas famílias tentaculares em que é os meus, os teus e os nossos, quando há esta migração de uns filhos numa semana, noutra, em que chegam, por exemplo, a outra casa em que lá estão os meios irmãos ou enteados dos pais, não é? Que vivem lá permanentemente, dá-se aqui um fenómeno que é quase uma meia adoção. E é preciso compreender este caminho. A confiança não se acelera. A confiança não se impinge só porque vivemos na mesma casa. Imaginar estas crianças que estão a chegar intermitentemente àquele lar, com meios irmãos ou enteados, que já lá estão sempre, permanentemente, esta confiança vai-se ganhando aos poucos. Há uma meia adoção porque esta criança está a sentir que está a chegar a um sítio onde todos os outros têm uma dinâmica que é diferente da dele, que é diferente da dinâmica de onde ele vem na outra semana. E ele precisa reaprender esta dinâmica. E ele precisa reaproximar-se a esta dinâmica. Sentir-se em segurança. Lá está, caminho para a confiança. E isto é importantíssimo, porque não tendo esta base, que coisas querem os pais educar, que coisas os pais querem ensinar, querem passar aos seus filhos, se não houver este ambiente a ser proporcionado. É uma coisa que devemos ter presente, como é óbvio. E depois os dias avançam, as dinâmicas alteram-se, as idades tornam-se maiores, as vontades tornam-se diferentes, a química aparece com toda a força na adolescência, mas há uma coisa que eles nunca se vão esquecer, que é o sítio onde estiveram sabia bem, sabia a confiança, sabia a um lugar onde eles podiam ser quem quisessem ser, e isso é aquela memória que vai passar para eles e que eles vão de certeza levar quando for a vez deles a criarem os seus lares. Isto era, de facto, uma das mensagens principais que eu queria deixar aqui
no lar como o último reduto. Depois de sentirmos que esta confiança foi atingida, é que podemos almejar, cuidar e ser cuidados. E quando falamos em ensinar a cuidar e ser cuidados, estamos a falar dos nossos filhos, que vão cuidar de nós, obviamente que vão querer é cuidar de nós. E cuidar dos outros é algo muito, mas muito difícil de aprender, mas quando atingimos é maravilhoso. Mas como é que nós, pais, conseguimos estar em condições de cuidar dos nossos filhos? Isto é uma regra até do mar. Para cuidar dos outros, vestimos o colete, nós, só há um colete, vestimos nós o colete e vamos cuidar, vamos ajudar quem não tem colete. Esta é uma regra do mar, é engraçada, mas aplica-se à nossa vida. Nós, quando cuidamos, para cuidarmos dos outros, temos que estar bem. E uma das coisas mais importantes que interfere com o nosso bem-estar, para podermos estar em condições de cuidar dos nossos filhos, do nosso lar, é o trabalho. Se nós regressarmos a casa completamente sem estabilidade emocional, não vamos estar em condições de cuidar do lar, para que ele, de facto, nos devolva esse cuidado. Agora, como é que se resolve? E obviamente que eu tenho a certeza que não é fácil esse desafio, mas não deixem por muito tempo que o trabalho interfira com essa estabilidade emocional. Têm que ter coragem para alterar qualquer coisa no vosso trabalho para que melhore o vosso estado. Têm que mudar de trabalho, nada disto é fácil, mas têm que mudar de trabalho. Têm que construir um plano B, se não conseguem fazer estas alterações na vossa vida. A forma como chegam é muito importante. Plano B. Tentem, devagarinho, ir convergindo para aquilo que vocês querem da vossa vida lá fora. Porque se vierem bem, se não trouxerem esse lixo emocional, estarão em melhores condições de cuidar dos outros. E isso é, de facto, muito importante para um lar saudável, para um ambiente saudável, onde os nossos filhos vão aprender a imitar os seus pais nesta forma de estar na vida. Foi realizado um estudo muito interessante que chegou à conclusão que chegar tarde a casa, vindo do trabalho, não afeta negativamente tanto os nossos filhos como chegar a horas, mas desequilibrado emocionalmente. Desequilibrado com este lixo emocional que trazemos por não estarmos bem no trabalho. Os nossos filhos precisam muito mais de pouco tempo, mas com qualidade, em que nós estamos plenos da nossa forma de ser, do que estar presente, mas estar com uma carga emocional que não consegue dedicar tempo de qualidade aos nossos filhos. Às vezes dizem que eu sou a favor do divórcio, mas é preciso explicar porque é que eu sou a favor do divórcio. Eu sou a favor do divórcio quando os pais já não estão, porque se dão mal, já não estão a ensinar nada de bom aos seus filhos. Então eu prefiro um divórcio em que os pais se dão bem, em que nesta intermitência dos filhos a irem uma semana para um lado e para o outro, mantêm este ambiente de confiança, esta disponibilidade dos pais. Isto é muito mais importante do que manter um casamento ativo, em que, por exemplo, os pais estão a ensinar aos filhos o amor é, 3 pontinhos, eu não fazer um gesto de carinho, eu não ter uma palavra amiga, eu não estar para lá quando a minha companheira precisa de mim, não haver um colo, não haver um abraço. O que estamos a dizer aos nossos filhos, quando eles forem depois criar as suas famílias, é que o amor é isto tudo. E eles vão repetir, porque para eles o amor é isto tudo. Agora, quando eles estão a criar uma família com outra pessoa, a outra pessoa também tem uma vivência, uma maneira de definir o amor. E aqui, havendo um choque de definições de amor é 3 pontinhos,
é que se dá, muitas vezes, o desencanto em relação ao casamento e ao viver uma vida em conjunto. Não só o casamento, mas viver a vida em conjunto, criar um lar. Porque depois um tem uma definição que não tem nada a ver com a definição do outro. E a nós, cabe-nos, que essa definição de amor passe para os nossos filhos. Porque o amor, de facto, é transversal. O desejo até da presença do amor tem de ser transversal, tem de ser um desejo transversal e universal. Está mais do que provado, todos os cientistas já falaram sobre isso. Amor quanto baste em qualidade. Não é muito, não é pouco, qualidade. Outra coisa que eu vos queria falar, ainda dentro desta confiança que queremos granjear dentro do lar, é que a confiança também não se impõe aos irmãos. Existe, por estranho que pareça, existe o lar em que estamos todos, existe a percepção do lar em relação aos adultos que lá vivem e existe a percepção do lar em relação aos irmãos. E nós adultos, cabe-nos colocar o lar num ambiente de confiança. Mas não nos cabe a nós impor a confiança entre irmãos. Essa eles vão tratar dela, essa eles vão afinar. É tão deles, é tão única. Mas nós podemos fazer algumas coisas, que é, por exemplo, uma delas é pedir tarefas onde haja a participação de todos. E com a participação de todos é que é granjeada a confiança, é granjeada as memórias entre eles. Por isso, promover tarefas, não promover o individualismo, promover as tarefas que nós pedimos e tarefas que é impossível ser realizadas só por um dos filhos. E eles vão chamar, vão pedir a ajuda e nós somos os sponsors dessa vivência. Por outro lado, também não devemos fazer aquilo que também destrói esta confiança. Às vezes aconteceu qualquer coisa, alguém partiu qualquer coisa, mais ou menos grave. Estar a promover que um irmão entregue o outro. Estar a promover só porque queremos saber o que é que aconteceu. Entramos aqui como se calhar a polícia judiciária faz para apanhar os criminosos que atuam em grupo. Vão dizendo, aquele já disse isto, aquele já confessou, confessa lá tu também. Isso destrói a confiança que está a ser granjeada entre irmãos. Não queiram saber a verdade. Às vezes, mais vale. Isto aconteceu, a culpa não é de ninguém. Isto fortalece a relação entre irmãos. É delicioso ver um irmão, apesar de ser entrevistado de forma muito exaustiva, não se deixar ir abaixo, não entregar o irmão, não dizer o que é que passou. Claro que há um limite para estas coisas. Também mostrar-lhes que há um limite para estas coisas. Se um do irmão anda a fazer uma coisa que é muito arriscada, até em termos físicos, deve comunicar aos pais, não deve ficar em silêncio, porque está a fazer pior ao irmão do que melhor. Muitas das vezes eles metem-se em aventuras que não têm estrutura emocional nem idade para as aguentar e depois têm medo de dizer que estão em apuros e depois lá confessam-lhe ao irmão sobre o que se está a passar, dizem para não se dizer nada aos pais, mas também não pode ser, há um limite. E a confiança, continuamos a falar de confiança, porque às tantas o irmão confessa ao outro irmão o que se está a passar porque é um grito de pedido de ajuda. Ele não tem coragem de dizer, mas é um grito de pedido de ajuda, porque às vezes, e já ouvimos falar de muitas histórias, são coisas que podem resultar em tristezas profundas, em coisas que não têm às vezes volta a dar. Construirmos um lar com um ambiente de confiança entre todos os que lá vivem é construir uma rede de proteção. Cada um de nós tem os dias maus, que nos sentimos que precisamos de regressar aos braços deste lar,
para que Ele nos sustente, para que Ele nos apoie. E para isso não podemos estar de mão estendida, temos que dar constantemente para num dia em que estamos pior, Ele nos devolva esse apoio. Isto é tão fundamental para o crescimento de todas as pessoas que lá estão, porque talvez seja uma universalidade o que eu vou dizer, mas até morrer vamos a tempo de mudar, de crescer, de evoluir, e o lar, se for saudável, se estiver saudável, vai tratar de nós. Sejam atentos e até ao próximo episódio.